Bem, uma outra função interessante que a gente tem aqui seria essas duas opções aqui. O que isso aqui ajuda a gente? Se você tivesse aqui um equipamento que tivesse com esse nome e você estando com esse programa aberto na sua rede local, bastaria você copiar o nome desse dispositivo seu aqui, que no caso seria esse computador. Então você poderia copiar aqui esse nome desse dispositivo, né, supondo que o nome do computador na rede seria esse, e você poderia saber qual que é o usuário que está conectado nesse computador nesse momento, né? É claro que aqui não vai dar certo, porque ele vai pesquisar esse nome aqui na rede. Na minha rede local eu não tenho um equipamento com esse nome, então ele vai dar um erro aqui. Ele basicamente se comportaria dessa forma. Como eu estou acessando via remoto meu notebook, ele não vai pegar essa informação, mas eu vou colocar um ponto que simboliza que eu quisesse acessar a informação desse host. Então aqui ele traiu o nome de usuário para mim. Isso aqui não vai acontecer, porque como eu já disse, a gente está aqui em modo remoto. Então ele não vai permitir isso. Outra coisa interessante que eu deixei nessa ficha aqui, caso você trabalhe com essa interface com outras pessoas, por exemplo, coloque isso daqui num servidor compartilhado. E aí nessa pasta compartilhada, várias pessoas vão estar acessando essas informações, alterando fichas e tal. Eu tenho uma tela onde a gente consegue visualizar todas as alterações que foram feitas. Então assim, para não acontecer aquele caso, eu mexi, tem uma ficha aqui que não tem as informações que deveria, ou alguma informação foi excluída. Então nessa tela eu consigo visualizar e saber quem foram as pessoas que fizeram essa alteração. Então foi uma coisa que eu implementei que eu achei interessante, porque eu tinha muitos problemas de ter dados que eram perdidos ou alterações que eram feitas e eu não sabia quem tinha feito. Então todas as manipulações que são feitas dentro dessa interface, elas ficam registradas aqui numa tabela de dados aqui. Eu tenho como saber quem fez essa alteração e o que foi alterado, né? Então a gente vai dar uma olhada aqui agora. Então eu vou entrar com a minha senha. A minha senha foi confirmada. Pronto, aqui nessa tabela ele registra tudo para mim que foi alterado. Inclusões de novos registros ou informações que foram alteradas. Tudo vai ficar registrado aqui. Então se eu, por exemplo, observar aqui essas informações que estão, deixa eu só organizar aqui. Então aqui eu posso ver os usuários nesse campo utilizador, os usuários que fizeram alterações, quando essas alterações foram feitas, né, a data e o horário. Então já tem como você saber qual ficha foi alterada. Então aqui na tela principal de cadastro, ele está dizendo para mim que a ficha 986 foi inserida. Então todas as informações vão sendo registradas aqui, a ficha 987, aí aqui a ficha 986, ela recebeu uma alteração no centro de curso, então ele traz o nome do campo para mim, qual que é o valor antigo, qual que é o valor novo, que seria o valor atual, e ele classifica ele como um registro alterado. Então eu tenho, por exemplo, aqui essa ficha 977, que ela teve uma atualização de imagens aqui para ela. Aqui uma ficha que foi um cadastro, né? Todos esses nomes de formulários, eles trazem a tela onde teve alteração. Quando a alteração ocorre dentro de uma ficha já existente, aqui no campo nome do formulário, ele traz o número da ficha para mim. Então eu sei qual que é o campo que foi alterado, patrimônio, o que foi modificado. Por exemplo, aqui foi alterado um valor antigo e simplesmente esse dado foi apagado. Então imagina que um informe de serial, que para você é uma coisa muito importante, ela deixa de existir e você não sabe quem fez a alteração. Então com esse registro de log aqui, você tem noção de saber e conversar com a pessoa, saber por que essa alteração foi feita, tá? Justamente essa interface, ela tem a exclusão livre aqui, como eu já falei para vocês. Mas eu tenho outra versão diferente dessa, que para a pessoa fazer a exclusão, ela tem que ter uma senha de administrador. Então assim, facilita muito mais. Se você vai ser o detentor das informações, você que vai ser o controlador desses ativos, você pode ter pessoas que vão coletar os dados, vão preencher essas informações, mas a partir do momento que elas inserem, ele não tem mais o direito de fazer deleção dessas informações, ficando a cargo só de quem possui a senha de administrador, né? Como essa versão aqui, ela apenas permite você incluir, fazer todas as alterações, tem uma exclusão livre, e demais recursos aqui, então qualquer pessoa que fizer alterações aqui, ele vai ficar registrado, né? Então eu vou fechar aqui essa tabela, então eu vou digitar aqui minha senha, a senha já foi válida. Então, por exemplo, eu vou vir aqui fazer uma alteração nessa tela, sei lá, vou colocar aqui um código SAP aqui, inventar alguma coisa aqui, sei lá, deixa eu ver o que mais eu poderia alterar aqui. Sei lá, vou mudar a categoria desse ativo aqui. Então eu coloquei numa categoria que não condiz com o equipamento. Ele é um notebook, ele não é da categoria de redes, por exemplo. Então eu salvei essa informação aqui, agora eu vou lá conferir para ver o que meu banco de dados vai me informar.
Então, ó, basicamente a alteração já aconteceu aqui, ó. Então, na ficha 987, que foi a que nós fizemos a intervenção aqui, ó, 987, ele está dizendo que eu tive aqui uma alteração aqui de categoria, então como eu cliquei 2 vezes lá, ele registrou aqui, né, os eventos, e também tive uma alteração no código SAP, ou seja, o campo estava vazio e eu preenchi essa informação, então ele informa que esse registro foi alterado. Então isso aqui é um recurso muito bom, né, para você que fica como centralizador dos dados. Então para você que é o centralizador dessas informações, é importante que você tenha um histórico dos eventos que acontecem ali, facilitando, né, até mesmo um processo aí de investigação para entender por que esses dados foram perdidos e tal. Também existe uma outra versão que você pode utilizar, que ela é bloqueada, você não consegue fazer exclusão. Várias outras pessoas no seu time ou pessoas que colaboram ali, que estiver acessando, então eles vão conseguir fazer essas alterações, porém você vai ser a única pessoa que vai ter o poder de excluir essas informações, né? Então essa é a função do log, desse botãozinho aqui, para fazer toda a verificação de histórico de alteração de fichas.